nós voltamos aqui gravando essa aula. Podia estar em casa, descansando lá, né? Como a gente pensa que essa quarentena é, mas não esqueçam, gente, nós temos que manter aquela rotina de estudos, porque nós estamos passando muito tempo afastados da escola. Vocês não têm aquela obrigatoriedade de vir para a escola estudar todo dia. Então, ficando em casa, a gente se acostuma a ficar um pouquinho preguiçoso. Tem a televisão, tem o jogo, tem o bate-papo com um primo que está dentro de casa e só comendo, né, só dormindo. Então, a gente acaba perdendo essa interação com o estudo. Mas aí vocês precisam manter essa interação, sempre estar estudando uma disciplina, escolhe por dia uma disciplina, você vai estudar na segunda, outra na terça, quarta, ou então 2 por dia, para que quando a gente retornar, que não vai demorar muito, vocês não percam o gancho, não percam esse costume. Eu sei que tem uns que mantêm o estudo mesmo, a rotina de estudo mesmo distante da escola, mas é preciso assistir a aula, fique atentos que agora nós vamos usar muito o Zoom, para poder a gente interagir mais. A gente estava muito distante, não conversava, não estava tirando as dúvidas pessoalmente, né? E ali vocês vão poder tirar na hora. Vou passar atividades também para vocês, então fique de olho. Dando continuidade, nós vamos ao estudo da unidade 2. Nós vamos começar hoje a falar sobre folha. Falamos sobre raiz, que eu relembrei um pouquinho, foi da segunda unidade, mas eu trouxe para a terceira para a gente relembrar, né? Depois falei de caule, tipos, funções. Hoje nós vamos falar de folha, continuando ainda o estudo sobre as partes de um vegetal. Depois a gente passa para a bio 3, né? Bio 4, certo? Então, dando continuidade aí, nós vamos pegar aqui o livro 3, capítulo 9, certo? Que fala da morfologia e anatomia das folhas dos vegetais. Uma origem, vamos falar primeiro da origem, ou seja, como é que surge a folha em um vegetal? Quando a gente tem a sementezinha, a planta precisa, quando a gente coloca a semente no solo, a planta precisa começar a produzir seu próprio alimento, né? Como é que ela vai produzir? Porque ela tem uma reserva na semente. Nós vamos ter um albumezinho que a planta vai se alimentar inicialmente dessa reserva. Mas assim que acaba essa reserva, como é que a planta vai sobreviver antes de crescer, antes de começar a ter caule, raiz, etc, para absorver tudo que ela precisa do solo? Ela começa, ao mesmo tempo que ela vai começando a raiz, ela também vai emitindo as primeiras folhas. Então, a origem, certo, das folhas pode ser endógena, a partir da gêmea ou do embrião da semente. Ou ainda, ela pode ser exógena, como vou mostrar aqui mais adiante, comparando uma a outra, quando ela se origina do meristema apical do caule, ou seja, nós vamos ter o que a gente chama de primórdios foliares, na parte de cima do caule, apresenta um amontoadinho assim, que aquilo ali vai se transformar em folhas. Então, a origem pode ser endógena, quando origina diretamente da raiz, né, para poder começar, da semente, para poder começar a planta a realizar fotossíntese e se autossustentar. E finalmente ela pode ser exógena, quando ela é originada já de uma planta que está estabelecida no ambiente, mas que precisa ir começando a gerar mais folhas. Então, vamos ver aqui a diferença entre essa origem aqui. A origem exógena aqui, por exemplo, nós já temos aqui um caule, certo? E essas folhas começam a originar aqui da parte do que a gente chama de primórdios foliares, situado no meristema apical. Apical porque fica na parte superior do caule. E finalmente nós vamos ter, olha aqui, ó, as gemas surgindo aqui o início para poder originar as folhas, né? Isso aqui é ainda uma planta pequena, que você está vendo, né? E aí começa a formar essas folhas e a partir daí a planta começa a se autossustentar, porque nós vamos ver as funções importantíssimas que a folha exerce em uma planta. A gente pensa que a folha só é para poder dar sombra, a folha só é para realizar fotossíntese. Não, nós vamos ver que a folha, ela tem funções muito importantes, certo? Tanto para a planta como para nós também. Então vamos ver aqui quais são as funções que a folha exerce para uma planta e para nós. Primeiro, a função, talvez uma das mais importantes, seja a fotossíntese, porque lembre-se que na fotossíntese a planta vai absorver gás carbônico, certo? Vai retirar a água do meio onde ela vive através das raízes e com isso ela vai realizar a fotossíntese, que a gente pensa assim, a planta tem a intenção de realizar a fotossíntese porque ela é boazinha, porque a intenção dela é a liberação de oxigênio. Na verdade, quando a planta vai realizar a fotossíntese, a intenção dela é produzir a
alimento para ela, a glicose, certo? Então a planta realiza todo aquele mecanismo difícil que é a fotossíntese para a produção de alimento, que é glicose. Agora, como subproduto também, ela vai eliminar para o meio, né, o oxigênio e elimina a água também. E nós, animais, vamos aproveitar isso também. Além da glicose que a gente aproveita quando a gente consome a planta e que vai gerar energia para a gente também aproveita o oxigênio e a água que é eliminado para o ambiente onde a gente encontra as plantas, onde se encontram as plantas, né? Então, vem daí a importância da fotossíntese. A transpiração da planta, que a gente chama de evapotranspiração, que também é importante, porque essa transpiração, ela leva a água para o ambiente, gerando também aquela umidade típica de regiões de grande aglomeração de plantas, como matas, como florestas, e que vai voltar para a terra na forma de chuva, né? Nós vamos ter a respiração da planta, que é igualzinha a nossa. A planta, ela realiza a respiração absorvendo o oxigênio e liberando o gás carbônico. A diferença é que nós fazemos do mesmo jeito. Se eu tivesse uma planta aqui, ela estaria respirando tanto como da mesma forma que eu. Porém, ela tem a capacidade de depois converter isso aí. O gás carbônico que ela libera, né, e que o homem libera também em outras atividades, ela vai absorver e retribuir novamente para o ambiente na forma de gás carbônico. Lembrando que na fotossíntese não é o gás carbônico que vai ser convertido em oxigênio. O oxigênio que vai ser liberado junto com a água, ela vem da água do solo, que as plantas vão tirar através da semente. O gás carbônico que a planta absorve na fotossíntese vai ser convertida em glicose, em comida para ela. Então seria correto dizer que a fotossíntese é o processo onde a planta retira o gás carbônico para transformar em alimento para ela, certo? Não é assim. Porque o oxigênio, o gás carbônico que a planta absorve, que tem a fórmula CO2, vai ser transformada no O2, que vai ser eliminado para a atmosfera. Não. O oxigênio vem da água do solo que a planta vai retirar através da raiz. Então, a planta respira igual a nós e ela também, a função da folha é a condução de seiva. Por isso que nós vamos ver que toda folha tem o que a gente chama, né, de nervuras, a nervura central e as nervuras paralelas, para que a seiva consiga percorrer todo o limbo foliar. Certo? Aqui nós temos um fenômeno que eu acho lindo, que é a gutação, também chamada de sudação, que na verdade é quando a planta perde água, mas que fica sobre ela as gotículas de água que a gente chama à noite, né? A gente chama de sereno. E por que a gente vê o sereno, como a gente chama, que na verdade é a gutação ou sudação, à noite? Vamos entender um pouquinho sobre esse mecanismo aí de gutação neste instante. Vamos ver aqui, continuando a importância da planta, da folha para a planta e para nós também, o interesse agronômico. Por exemplo, as folhas, elas se constituem fonte de alimento para os animais, né, como as gramíneas, por exemplo, como ela também para nós. Nós vamos ver aqui folhas importantes na alimentação humana. Ela também serve como ração animal, como o caso das gramíneas, novamente falando, que a gente pode, no período de escassez, a gente pode fazer, né? Se você tiver silo, você pode fazer silagem e armazenar essa folha para uma época que o animal não vai ter alimento para consumir. Também como paisagismo, as folhas são bonitas, né? As plantas são bonitas de um modo geral. Existem plantas que têm folhas lindíssimas, então elas são usadas para decoração mesmo do ambiente. E produção, né, de fármacos, por exemplo, chá. Quem é que não toma aqui chá? Quem é que não tem em casa ou conhece alguém que tem em casa um pezinho de cidreira, né, de capim-santo, e aí quando tá nervoso, me dá aí uma folhinha para fazer um chá. Então, os chás, né, geralmente também eles são feitos com sementes, são feitos com folhas. Tem essa importância também da folha para nós. Eu estava falando aqui da importância medicinal, o capim-limão, que é utilizado para aliviar insônia, nervosismo, cólica, constipação, dificuldade em defecar, né? Gripes, febres, infecções de pele, folha aqui de capim-limão. Olha aqui plantas também que o homem pode utilizar na alimentação, como a couve, né? Riquíssima em nutrientes, sais minerais, alface, espinafre, todas essas são folhas que a gente utiliza também na alimentação. Além disso, a gente pode utilizar as folhas
Também na fabricação de cosméticos, todo mundo conhece a babosa, né, que é muito boa para cabelo. A babosa, inclusive, ela é boa também, ela tem a importância dela medicinal, mas como cicatrizante. Mas dentre outras coisas, o nome comercial da babosa é aloe vera. A gente utiliza na indústria de cosméticos, produtos de higiene, produtos medicinais também, como cremes, né, para passar na pele, cicatrizar. Tudo isso. Então, ó, shampoo, certo? A base de aloe vera ou babosa. A folha de babosa, ela tem como se fosse uma gosma, que na verdade aquilo ali é uma secreção que a planta produz e que aquilo ali é altamente cicatrizante. As folhas também servem como abrigo para o animal. Ó, dá para ver alguma coisa aqui? Dá para você ver que aqui tem um animal? As folhas constituem um lugar onde muitos animais podem se abrigar. Nós temos aqui uma lagartixa de Madagascar que imita uma folha morta, utilizando a folha como uma camuflagem. E aí, ó, nem dá para ver direito que ela está por aqui, tá vendo? E ela consegue se camuflar e dormir tranquilamente. Se ela não tivesse a folha e ela não fosse aproximadamente parecida com essa folha, ela ficaria muito exposta aos predadores. Então, tanto serve de abrigo, como serve também para, digamos assim, afastar os predadorzinhos dela, né, que ela vem a ter. Então, voltando agora a falar da gutação. O que é gutação? Aquela que a gente chama de sereno, aquelas gotículas que ficam em cima da folha, que a gente acha bonitinho, né, que às vezes chega a molhar mesmo. A gutação é a liberação de água mesmo e não de vapor pelas folhas na forma líquida. Ocorre quando a transpiração é lenta ou então ausente. Não tem a transpiração porque os estômatos se mantêm fechados, o ambiente está muito quente, pouca água, e aí quando for à noite ou então à tardezinha, quando a temperatura abaixa um pouquinho, as plantas aproveitam para abrir os estômatos, para perder aquele calor que ela tem estocado. E junto com aquele calor vai subir água. Mas só que a água tá quente, porque a planta passou o dia todo estocando esse calor no interior. E aí, como esfriou um pouco o ambiente, encontra uma camada de ar mais quente, mais frio, que está descendo, e aí condensa e forma essas gotículas que ficam sobre a folha, né? Então, manifesta-se pela presença de gotículas de água nas margens das folhas. A água que se perde pela gutação é reposta pela água absorvida do solo pela raiz. Existe uma planta chamada chorona, que ela tem uma folha dura, você coloca a chorona assim para enfeite, por exemplo, tem gente que coloca porque ela é bonita, durinha. E aí, no lugar que a planta fica, molha aí embaixo. Aí você fala, mas eu não molhei a planta. Como de onde vem essa água que está molhando ali? Fica uma pocinha de água. Na verdade, ela vai perdendo água mesmo, sudando a água na forma de gotículas e não de vapor, como é o costume da maioria das plantas. Olha aí o exemplo da gutação, tá vendo? A gutação, chega e forma as gotículazinhas assim, vistas bem próximas, né? Na folha de um morangueiro. Então, várias folhinhas. Várias gotículas de água na folha. A função das folhas também, trocas gasosas, como nós já falamos, respiração e transpiração, e tem uma função importante, que é a proteção. Algumas folhas transformam e protegem os órgãos reprodutores. Tanto protege como atrai também os polinizadores. Os órgãos reprodutores aqui, né? Nós vamos ter aqui dentro os verticilos reprodutores, e aqui nós vamos ter as folhas que às vezes elas assumem uma cor mais intensa, ela assume um formato diferente, ela assume também uma aparência aveludada. Isso acaba atraindo os polinizadores que vêm ao encontro, atraídos pela beleza, pelo cheiro, pela delicadeza da folha, e acaba com isso transportando o pólen de uma planta para outra. Então ela também tem essa função tanto de proteção, como também ela tem a função de atrair polinizadores. A folha, eu disse a vocês quando a gente estudou caule, que os caules têm os nós que são responsáveis pela reprodução. Lembra que raiz não reproduz, caule reproduz. Folha também tem a função reprodutiva. Algumas folhas reproduzem, certo? Então, a função da folha como reprodução é chamada reprodução vegetativa.
as folhas de certas plantas podem funcionar como elemento de reprodução. Não são todas as folhas que vão originar outra planta, mas muitas apresentam. As plantas também são lugares onde a gente encontra os soros, como por exemplo as pteridófitas, não sei se você lembra da samambaia, em determinado período ela apresenta umas manchinhas amarronzadas na parte de baixo da folha, no dorso, né, no limbo inferior da folha, apresentam umas manchinhas amarronzadas, que aquilo ali são os soros que contêm os esporos, né? E esses esporos, às vezes, eles são lançados pelo vento, transportados pelo vento, e lá na frente vai gerar uma nova samambaia, vai germinar uma nova samambaia. Nós temos também os antófilos, que são elementos florais, né? Que representam folhas modificadas, também adaptadas para a reprodução. Quando a gente for estudar flor, aí a gente fala com mais ênfase de antófilos, certo? Função nutritiva. Já falei para vocês que a plantinha, quando a semente é colocada no solo, ela precisa começar a produzir alimento. Então, as primeiras folhas embrionárias podem acumular reserva ou servir como órgão de transferência de reserva do albume para o embrião, como é o caso da mamona. As folhas insetívoras também, elas comem insetos. A folha insetívora vai comer meu dedo se eu colocar lá dentro? Não, de jeito nenhum, certo? As folhas insetívoras, elas comem pequenos animais. E outra coisa, insetos, desculpe, elas comem e demoram para fazer a digestão, porque elas apresentam substâncias, inclusive, que pode ter mau cheiro para a gente, mas que na verdade esse cheiro forte, esse odor mais forte é para atrair esses insetos, né? Os insetos vêm ver o que é aquele cheiro atraído, porque eles gostam, e eles acabam sendo aprisionados. Nós vamos mostrar aqui as flores insetívoras, e essas folhas insetívoras, elas vão usar o nitrogênio que elas conseguirem absorver desses pequenos insetos para poder produzir tanto DNA, RNA, como também produzir proteína para ela. Então ela se alimenta, utiliza o nitrogênio contido nessas pequenas presas para construir as suas proteínas. Nós vamos ter também folhas coletoras nas plantas epífitas, certo? Geralmente são as orquídeas, mas existem outras também, como as bromélias, que apresentam essas folhas coletoras, inclusive no período de dengue, lembrando para vocês que nós não só temos coronavírus nesse período, nós temos dengue, nós temos chikungunya, e a dengue e a chikungunya, o mosquito, né, o vetor, que é o Aedes, ele precisa de água para se reproduzir, para colocar os ovos. E essas folhas coletoras, às vezes elas servem, a gente pensa assim, na minha casa não tem reservatório nenhum de água, mas você tem uma planta como essa e acaba ficando aquela aguinha ali no meio, que você tem que ter essa preocupação de vez em quando de estar virando, que está tirando, colocar ali um pouquinho de quem conhece como um nome comercial de quiboa, para poder ir matando as larvas se porventura tiver ali, porque senão você tem um reservatório em casa sem saber. Pensa que é apenas o pratinho da planta que vai acumular água, não só. Ali dentro também pode ter. Você pode pegar um pouquinho de areia, colocar ali, porque aí a planta não acumula água, mas aquela aguinha ali, na verdade, para a planta, ela tem a função de acumular água para a planta utilizar, já que são plantas que vão utilizar a água que elas aproveitam da própria chuva, digamos assim, já que às vezes elas vivem sobre outras plantas. Ela aproveita e como suporte uma planta, uma árvore que você tem na sua casa, ela fica lá em cima, então ela não vai tirar água diretamente da raiz, ela aproveita a água que vem e que ela coleta da chuva. Então preste bem atenção para evitar armazenar água em plantas, certo? Em sua casa. E nós vamos ter as folhas suculentas. O nome está dizendo suculenta, algo bem cheio de água, bem tenra. Folhas com parênquima aquífero bem desenvolvido, certo? Aquelas plantinhas que a gente gosta de botar para decorar, certo? Que resiste bastante, que a gente não precisa molhar todo dia, nem deve molhar em cima, né? Nem deve encharcar com muita água, porque senão elas apodrecem e morrem. Mas as suculentas têm essas folhinhas assim, bem, como nós vamos ver aqui agora, mas eu botei suculentas aqui, olha aqui, as folhinhas, né, bem tenras, porque ajuda ela guarda a água aqui dentro, ó, das folhinhas. Uma folha, uma planta como essa aqui pode acumular água tranquilamente aqui.
E é um foco, ó, isso aqui é água, porque não dá para ver direito, mas isso aqui ela pode acumular água, certo? Essa água tanto pode ser para ela utilizar, como pode ser para atrair, tipo uma resina com cheiro forte que atrai também insetos. E esses insetos vêm polinizar a flor que porventura esse tipo de planta apresente. Então é preciso ter cuidado com essas folhas, viu? Voltando para lá, nós vamos ter também adaptações das folhas. As folhas elas apresentam adaptações, inclusive nós já falamos que elas podem surgir também nos caules, como por exemplo os espinhos e os acúleos. Os espinhos são folhas enroladas que podem partir diretamente do caule ou não serem destacados, né? Eles podem ser destacados e tem função de defesa. Por que defesa? Porque muitas vezes aquele espinho impede que os animais subam, as formigas, por exemplo, subam e acabem cortando as folhas, ou então que o animal coma, certo? O gado, por exemplo, está lá solto, tem uma planta com espinho, ele prefere uma outra planta que tem uma folha que não tem espinho, né? Também tem a função, os espinhos, de economia hídrica. São plantas, por exemplo, os cactos que vivem em ambiente que não tem tanta disponibilidade de água, e se fosse folhas abertas, ele perderia muito mais água através da evaporação, certo? Enrolando assim, precisa de menos água. Os catáforos, que nós já falamos aqui também, quando a gente falou eu relembrei para vocês, também chamado de escamas, que são folhas sésseas encontradas em rizomas e bulbos e funcionam como órgão de reserva. É o caso do catáfilo aqui, ó. Repare que cada partezinha da folha porque isso aqui é folha, ó, da cebola, você vai ter entre uma e outra, você vai ter como se fosse uma coisinha bem fina, uma pelezinha bem fina. A função daquela pelezinha bem fina é evitar que essas folhas aqui, que elas percam o prato, né, que forma o prato, que elas percam a água que ela tem. E do lado de fora, como nós já falamos, tem aquela folha mais grossa, que chega a ficar crocante, quebrar todinha, né, mas que tem a função de manter as outras que estão aqui dentro, todas bem úmidas, bem armazenar bastante água. Se eu tiro essa folha que está protegendo o lado externo, automaticamente ela vai ressecar e vai murchar com muito mais facilidade. Então, é uma modificação também foliar, né? Os catáforos são modificações. Tanto estão presentes em cebola, como estão presentes no alho também. E finalmente nós vamos ter as brácteas, são folhas modificadas, geralmente coloridas, que protegem as flores, né? Ou um conjunto de flores chamado de inflorescência. Funciona na maioria das vezes como elemento de atração, novamente, de polinizadores, né? Para transportar o pólen de uma planta para outra. Nós vamos ver aqui, eu coloquei as brácteas aqui. Coloquei espinhos, vamos ver bráctea aqui, os espinhos que protegem as folhas, evita a perda de água, são geralmente resistentes, duros. As gavinhas, que são folhas enroladinhas, que tem a função de sustentar, o vegetal vai crescendo e aí algumas folhas se enrolam, saindo diretamente do caule, certo? Se enrolam e ali, onde ele encontra o substrato, eles se agarram como se fosse uma mãozinha, são chamadas de gavinhas. Modificações também foliares. Aqui plantas carnívoras, né? Nós vamos ver aqui a dionea. Olha, tem pelos bem sensíveis. Aqui o insetinho vem atraído, porque geralmente elas armazenam aqui dentro uma secreção, assim, um látex bem com cheiro, ou sem cheiro, mas que tem uma aderência, como se fosse uma colinha. E essa parede aqui dessas folhas, elas são bem sensíveis, formadas por... uns pápilos, né, bem sensíveis. Na hora que o inseto pousa aqui, imediatamente ela fecha. E o inseto não consegue sair porque fica aderido às paredes e vai ser digerido e aproveitado toda a parte de nitrogênio desse animal. Algumas plantas, elas podem pegar até pequenas pererecas pequenininhas e digerir. Aqui nós temos outra planta carnívora. Eu já tive planta carnívora em casa, mas infelizmente elas não sobrevivem, né? Elas morrem, mesmo você tendo todo o cuidado. Quando vinha sempre tem aqui em Jacobina aquela feirinha da Holanda, não sei se vocês lembram, e vendia. Esse ano veio, não trouxe planta carnívora. Acho que a perda é muito grande, né? Eles passam muito tempo viajando e elas não sobrevivem. Eu já comprei várias e muitas vezes em vários locais diferentes, mas elas acabam morrendo. Então é muito difícil você cultivar, digamos assim, só para quem vai mesmo se especializar, vai ter aquele cuidado, aquele carinho,
aquela atenção e aquele tempo para que elas consigam sobreviver no ambiente da casa da gente. Aqui nós temos as brácteas que eu falei com vocês, ó, que protege os verticilos, tanto protege porque funciona como uma coroa em volta dos verticilos florais, né, responsável pela fecundação, como também, olha como elas são coloridas, bonitas, essa cor, essa consistência meio aveludada delas é para atrair os polinizadores, e aí os polinizadores vêm atraídos pela cor, chega aqui, encosta e leva o pólen grudado, aderido ao corpo deles para uma outra flor também lá na frente. São folhas modificadas. As partes de uma folha, certo? Nem toda folha, obrigatoriamente, ela precisa ser completa. Nós temos folhas completas, que apresentam todas as partes, e folhas incompletas, que apresentam, deixa de apresentar outra parte. Mas, basicamente, nós vamos ter uma folha completa, o limbo, que toda folha tem que ter, que é essa parte aqui, que a gente chama propriamente de folha, responsável pela realização da fotossíntese, certo? E pelas trocas gasosas também. Então, nós vamos ter a maior parte aqui, que é o limbo. Nós vamos ter as nervuras, como você vai ver, uma nervura principal e as nervuras paralelas, né? As nervuras secundárias, desculpa, essa não é paralela. Aqui é uma dicotiledônia, certo? Essas nervuras também transportam a seiva bruta elaborada para toda a parte da flor, da folha. Nós vamos ter o pecíolo, certo? Que é a parte que liga, nem toda flor, nem toda folha tem pecíolo, que liga o limbo ao caule, ela pode ser diretamente unida ao caule. Nós vamos ter a estípula que protege a folha no estágio embrionário, também nem todas vão ter estípula, certo? Nem toda folha vai ter estípula, que protege a folha quando ela está começando a crescer. E nós vamos ter a bainha, que protege as gemas axilares, e são essas gemas que permite algumas folhas reprodução, a capacidade reprodutiva vegetativa, certo? Mas não precisa que toda folha seja completa. Então, vamos agora ver o seguinte: as folhas também, ela tem uma função de permitir que a gente classifique uma planta, ou seja, é possível você pegar uma folha e dizer, essa planta ela é uma monocotiledônia, essa planta é uma dicotiledônia, sem que você veja toda a planta, né? Só pela folha. Na maioria das vezes, também é possível você classificar a família, tudo pela folha. Então, a gente usa como um critério taxonômico a folha, a forma da folha, o tipo de folha. Vamos ver aqui. As folhas podem ser simples e compostas. Folhas simples são aquelas que apresentam apenas um limbo, como a anterior que nós vimos. Vou mostrar uma foto para vocês. E as compostas apresentam vários limbos unidos a um mesmo pecíolo, como eu vou mostrar a vocês aqui. Olha aqui o que é uma flor simples, ó. Apenas uma. Já essa é composta como... Essa aqui é uma roseira, né? Olha aqui como ela é, ó. Essa bainha apresenta aqui a espícula, e nós vamos ter vários limbos unidos, né, em um mesmo pecíolo. Tá vendo aqui? Então, aqui é uma folha de rosa. Dá para você ver, né? Uma roseira que ela tem no mesmo limbo no mesmo pecíolo vários limbos. Quanto ao tamanho, nós podemos ter plantas, folhas muito pequenininhas. Todo mundo aqui já brincou com a mundica púdica, que a gente chama de abre a porta mariquinha, né? E a gente mexe com ela e ela fecha. Então, aquela folhinha, ela é bem pequenininha. Você já notou, às vezes nem dá pra gente ver direito quando ela tá muito pequenininha. A gente pensa que é um matinho qualquer. Mas nós vamos ter folhas muito grandes, né? E aquela folha que fecha, por que ela fecha? Porque a folha ela tem que ser bem túrgida, ela tem que ter muito água. Quando a gente mexe com ela, por incrível que pareça, a temperatura do nosso corpo, já que nós somos animais homeotérmicos, nós temos calor, nós geramos calor, quando a gente encosta, mesmo que não pegue nela, mas a proximidade vai fazer com que ela perca água. Então, em um processo digamos assim, ela está se precavendo ali, ela vai e fecha, certo? É um processo de defesa dela. Para evitar que ela perca água, ela fecha. Cessar daquele primeiro momento que a gente encostou, ela volta ao normal. Então, nós vamos ter aqui plantas muito grandes, de folhas muito grandes, e algumas não tanto. Olha o tamanho dessa folha aqui, né? Gigantesca.
Quanto à consistência do limbo, isso você observa só olhando uma planta. Repare, suculenta, como nós já falamos, olha como ela é assim, a impressão que a gente tem é que ela está bem terra, bem cheia de água, que ela realmente armazena. Coriácea, como a folha do abacateiro, ela é a folha grossa, é difícil de você quebrar, porque algumas folhas quando você pega, elas quebra fácil. A do abacateiro não, você pode observar que ela ela é durinha, assim como se ela fosse tivesse uma proteção. E membranáceas, né, como a maioria das folhas, que são menos resistentes, como eu acabei de falar aqui, que você quebra até tocando assim, sem querer, brincando, né. Quanto à duração das folhas, né, e a queda, elas podem ser caducifólias, também chamadas de folhas caducas ou decíduas. Lembra de caduca, né? Quando a gente vai ficando caduquinho, vai caindo, né, com mais frequência. Perdem as folhas no inverno ou numa seca extrema para evitar perder muito mais água ainda. É o caso do ipê, do caquizeiro, né? As perennifólias, também chamadas de sempre verdes, é porque elas nunca perdem todas as folhas. Elas podem perder em determinado período do ano algumas folhas, mas elas nunca ficam totalmente desse jeito aqui sem folha, certo? Laranjeira, mangueira. Em período que quem tem uma mangueira em casa, embaixo fica tudo cheio de folha. Você tem aquele trabalho de varrer, de catar aquela folha, que você nem deveria jogar fora a maior parte dessas folhas. Você pode fazer uma compostagem, você pode jogar novamente em um ambiente para que elas fermentem, que elas gerem adubo mais adiante, certo? Se for folha pequena, folhas grandes, ideal que a gente descarte, né? Agora, de como é formada uma folha? Eu olho uma folha, eu penso que ela é formada apenas por uma página, como se fosse uma página fininha. Na verdade, a folha, ela vai ter também na sua anatomia 3 camadas básicas, né? A epiderme superior, a epiderme inferior, e nós vamos ter aqui o que a gente chama de mesófilo, né? Mesófilo da folha, que é a parte intermediária. Nessa epiderme aqui, nós vamos ter a epiderme inferior, nós vamos ter os estômatos, que são estruturas importantíssimas para a planta. Os estômatos equivale a dizer que são os pulmões de uma planta, de um vegetal, certo? Então vamos ver aqui direitinho, só essa visão de cima que dá para você ver melhor. Repare aqui, ó, na epiderme superior nós vamos ter os estômatos, na epiderme inferior também, que são essas aberturas, e nós vamos ver a estrutura de um estômato. Aqui o mesófilo, formado pelos parênquimas, né, palissádico, lacunoso, e a epiderme inferior, que também vai conter estômatos, que permite essas trocas gasosas. Voltando um pouquinho aqui, rapidinho, nós vamos ter no mesófilo aqui o parênquima clorofiliano palissádico, que é responsável pela fotossíntese, e o clorofiliano lacunoso, onde as plantas não estão tão unidas, as células não estão tão unidas. Está vendo aqui? O palissádico não, elas estão tudo grudadinho na outra. Lacunoso porque tem esse espaço entre uma célula e outra. E aqui nós temos a epiderme. A epiderme superior de uma planta, de uma folha, geralmente ela vai ter uma cutícula impermeabilizante. O que é isso? Formada por uma proteína que a impermeabiliza, evitando a perda de água. Porque senão a folha, ela forma a copa e ela fica constantemente exposta ao calor, ao vento, à luz do sol. Então ela perderia muita água. Então ela tem que ter essa cutícula impermeabilizante que impede que a planta perca mais água do que já perde naturalmente. Olha lá, epiderme coberta por uma cutícula, um material semelhante a uma cera, que você pode ver que tem. Você passa assim a unha em uma folha bem verde, você vai ver que quando você passar, ela está meio esbranquiçada, que você passar a unha vai sair assim e vai ficar uma tonalidade mais verde escura, porque você vai tirar aquela cutícula impermeabilizante. Também reduz a perda de água por transpiração em climas áridos, como eu falei, a função dessa cutícula aqui na epiderme, né, superior. O mesófilo, que é formado pelo parênquima palissádico, lacunoso, e parênquima de reserva, reserva água ou outros fluidos. Por exemplo, as plantas carnudas, né, elas reservam água dentro dos parênquimas de reserva. Pode armazenar também óleo, resinas, etc. Os estômatos, que estão presentes nas epidermes superiores e inferiores da planta, importantíssimo, porque o estômato ele é responsável pelas trocas gasosas entre a folha e a atmosfera. Os estômatos são constituídos por essas células chamadas de células guardas e por essa abertura chamada de ostíolo.
Ele abre e fecha de acordo com a necessidade que a planta tem de perder oxigênio, de perder água, de eliminar água, certo? De também essas trocas gasosas, como eu disse a vocês, que a planta respira. Então ela tem que absorver o oxigênio, ela tem que liberar o gás carbônico e ela realiza essas trocas gasosas através dos estômatos. Olha lá, novamente falando aqui. Quantos estômatos eu vou ter em uma folha? Muitos estômatos. Muitos, eles são muito pequenos e eles estão na parte aqui, ó, certo? Voltados para a parte superior da folha, que é para poder realizar mais facilmente essas trocas gasosas. Aqui o ostíolo aberto, e nós vamos ver aqui que essa abertura do ostíolo, ele vai variar de acordo com a disponibilidade de água. Se a planta tem mais água no solo, não tem perigo, ela pode ficar com os estômatos abertos. Mas se tem pouca disponibilidade de água, ela fecha. Se está ventando muito, as folhas não deixam os estômatos abertos, porque também o vento vai fazer com que ela perca mais água, então ela mantém esses estômatos mais fechados. Quando a gente for estudar a fisiologia de vegetal, a gente vai estudar os processos responsáveis pela abertura e fechamento de estômatos, certo, anjos? Tipos de folha. Como a gente falou das partes da folha, a gente também tem que falar dos tipos de folha. Por exemplo, a folha ela pode ser uma folha que não tem bainha nem tem pecíolo, ela é incompleta. Ela pode ter uma folha que não tem apenas o pecíolo. Tá vendo aqui, ó? Ela não tem quase nada, ó. Uma folha sem bainha, não tem bainha, e uma folha completa com limbo, com pecíolo, com bainha ainda por cima, certo? Então, ela pode ser completa e incompleta. Divisão dos tipos de folha. Nós vamos ter folhas paralelinervas, que são como as angiospermas, né? Como eu disse a vocês, monocotiledôneas. Eu vou chegar no lugar com a folha e falar, me diga aí, é de mono ou é de dicotiledônea? Como é que você vai saber se você não está vendo que planta é essa? Você nem está vendo do que é aquela folha, mas você pode identificar, às vezes, pela nervura, certo? Olha aqui, ó, as nervuras como se fosse paralela mesmo entre si. Já nas plantas dicotiledôneas, que tem 2 cotilédones, nós vamos ter aqui as nervuras, ó, radiais. Nós vamos ter nervura para tudo que é lado aqui, uma nervura principal. Não são paralelas umas às outras. Existe exceção, como tudo na vida tem exceção. Algumas exceções, por exemplo, a quaresmeira, né, é uma dicotiledônea que apresenta folhas curvinérvia, né? E o copo de leite é uma monocotiledônea com folhas peninérvias. E aí, agora, como é que eu vou saber diferenciar? Aí você vai fazer o seguinte, nunca confiar apenas na folha, você sempre vai pedir, deixa eu ver aí a flor, deixa eu ver o caule, porque a partir de outras características da planta, você também vai poder dizer se ela é uma mono ou dicotiledônea, não apenas através do tipo de folha, certo? Existem outras características que permitem essa identificação. Vamos lá. Classificação das folhas pela disposição das nervuras. Uninérvia, quando só tem uma nervura, as folhas chegam, parecem umas coisinhas espetadinhas. Paralelinérvias, quando são paralelas uma à outra, não está meio difícil de vocês observarem, mas aqui nós vamos ter peninérvia com a nervura principal, de onde parte as secundárias, e palminérvia, porque lembra, ó, a palma de uma mão, com várias nervuras principais. Cada parte que a folha se abre, ela vai ter uma nervura principal, ó, ligada aqui, sai uma, aqui eu vou ter outra principal. E dessa principal, por sua vez, saem várias secundárias, certo? Por isso que lembra a palma de uma mão. Vem daí o nome palminérvia, né? Classificação pela forma do limbo. As folhas podem ser simples, quando apresenta apenas um limbo, não importa o formato do limbo, mas apresenta apenas um limbo, e podem ser folhas compostas, quando a partir de um mesmo pecíolo saem vários limbozinhos, ó, ao tanto, esse aqui 3, certo? Palmada, ternada, vários limbos diferentes unidos por um mesmo pecíolo. E para a gente acabar, existem casos onde uma mesma planta ela pode apresentar folhas de diferentes tipos. Por exemplo, aqui nós vamos ter uma folha chamada de sagitário, uma planta chamada sagitário, que apresenta um fenômeno chamado de heterofilia. Que é heterofilia? Ela vai apresentar como parte da planta se desenvolve dentro da água, parte da planta se desenvolve acima da água.
Na parte que fica acima da água, ela desenvolve um formato de flecha. Na parte que fica sobre a água, como se estivesse flutuando, ela se desenvolve como se fosse flutuante, uma boinha. E na parte que fica dentro da água, ela desenvolve folhas alongadas que ficam ao sabor da água, ó, como se estivesse levando, se fosse fitas, digamos assim, certo? A esse fenômeno a gente chama de heterofilia. Uma mesma planta que apresenta diferentes tipos de folha, de acordo com o ambiente onde se encontra. Mas nós vamos ter também o que a gente chama de anisofilia, que é o seguinte: em um mesmo pecíolo nós vamos ter folhas, certo? Com limbos diferenciados. Esse limbo pode ser apenas diferenciado quanto ao tamanho, mas pode ser quanto à forma mesmo. Por exemplo, um limbo aqui mais molinho ou mais reto, e outro todo como se tivesse mais murchinho. Então, em no mesmo limbo eu vou ter folhas diferentes uma da outra, certo? Aí não são plantas aquáticas. Então, Egios, com isso a gente acaba hoje a parte de vegetal, né, de folha, e aí nos nossos próximos encontros nós vamos terminar com flor, que é pequenininho, só os verticilos florais, e semente, né, que aí a gente acaba finalmente, e fruto, que é pequeno também, porque tem muita coisa em fruto, mas vocês não são biólogos para poder ficar identificando tipos de frutos em tipos diferentes, né? Aí a gente vai ver a função, tudo isso, e a gente acaba finalmente essa primeira parte de vegetal. E aí, novamente aconselhando vocês a fazerem resumos, certo? De cada parte da planta, pode até se antecipar, fazer o que vem aí de flor, desenhar, pintar, fazer bem bonito e fixando, porque eu vou passar uma atividade para vocês, né? No cronograma vai ter essa atividade extra, porque vocês têm, além disso, a plataforma SAS, que também traz atividades para vocês, né? No módulo também tem atividades para vocês irem fazendo. E novamente dizendo, vamos manter nossa rotina de estudo, nada de preguiça, só ficar comendo não, né? É bom comer também, mas é bom a gente dar uma estudadinha e lembrar da gente também. Não esqueça da gente não, que a gente ama vocês. Estou doida para brigar com vocês novamente. Daqui a um dia a gente tá junto aí, brigando. Beijo, meus amores.